Fala aí, gurizada, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje vamos ver como Durkheim, Marx e Weber compreendem o papel do Estado na sociedade. Uma outra abordagem interessante em relação ao papel do Estado, a gente vai encontrar nos clássicos da sociologia, né? Durkheim, Marx e Weber. Estes três autores são considerados os fundadores, né, da sociologia clássica. Em que sentido, assim, né? Fundadores. O Durkheim a gente já viu num outro vídeo que é o fundador da sociologia e tal. Mas são os caras que elaboraram as primeiras e grandes teorias que até hoje ainda fundamentam as bases do pensamento sociológico. Então, Durkheim, Émile Durkheim, é um pensador francês muito importante, considerado o pai da ciência, sociologia, né? Ele traz uma contribuição interessante em relação ao papel do Estado. Ele vê o Estado como organizador e produtor, né, de coesão na sociedade. Durkheim usa muito a palavra coesão dentro dos seus escritos. Ou seja, então como é que o Durkheim compreende? Que o Estado tinha uma função, né, de manter a sociedade unida, coesa, em cima de um pensamento. Né? Então, ou seja, o Estado ele produz essa coesão e deve manter, trabalhar para mantê-la, esta coesão. Né? Então, ele deveria estar acima das organizações comunitárias, traçando o conteúdo moral da sociedade sem recorrer à religião para isso. Ou seja, o pensamento do Durkheim é o avesso do que a gente está vivendo no Brasil, né? Atualmente, bem igualzinho, né? Ou seja, o Estado tem que manter a coesão e o Estado não pode usar da religião para manter esta coesão. Ou seja, então como é que o Durkheim entende que isso pode ser feito? Essa coesão, né, que o Durkheim vai propor, ele vai dizer que, por exemplo, um campo interessante para se manter a coesão está no campo da educação, né, da instrução pública, que ele vai chamar, dizendo que por meio da instrução pública e universal é que o Estado vai fazer o papel, né, de manter essa coesão. Que a educação é uma coisa muito importante. A gente sabe que o embate, né, sempre na educação é muito forte, porque é da educação que tu vai formar, né, o pensamento da sociedade. Portanto, é compreensível que muitas ideologias disputem o espaço dentro da educação. Tá bem? Então, no campo da intermediação, então o Estado atua para manter a coesão, tá, na sociedade, estando acima das organizações sociais e não usando de religião. Ele vai usar do que para manter a coesão? Da educação. Tá? E, além disso, o que a gente vê? A intermediação entre Estado e sociedade, para o Durkheim, deve ser feita por uma imprensa que tem que ser responsável e livre, tá bem? A imprensa tem que ser livre no modelo que o Durkheim imagina de Estado, porque ela é a responsável por fazer justamente a intermediação, a interlocução entre a política do Estado e a sociedade. Um outro pensador é o Karl Marx, tá? O grande Marx, que é um cara que também já apareceu num vídeo anterior falando sobre, né, o socialismo científico. E o Karl Marx aqui também tem uma visão interessante sobre o papel do Estado, ou como ele entendia o Estado. A filosofia do Marx, né, ela basicamente está pautada em cima dessa questão da dialética marxista, das lutas de classe, que para o Marx movimentaram a história. Então, para o Marx, o Estado, né, ele é um produto da sociedade e dos processos históricos concretos. Então, ou seja, o Estado seria um fruto dessas relações de lutas de classe. Tá? Portanto, ou seja, né, se a filosofia do Marx entende que o que movimenta a história são as lutas de classe, e as lutas de classe determinam as pautas, para o Marx, ou seja, o Estado é fruto dessas lutas de classe. Se está trabalhando, por exemplo, dentro de um ambiente democrático,
Ou seja, há movimentação, há eleição, há trocas de políticos que passam então a fazer a gestão desse Estado. Então, para o Marx, o Estado é fruto dessa luta. Tá bem? Então, obviamente, né, a filosofia do Marx ela é uma filosofia muito móvel. Ela é uma filosofia que ela está em constante movimento. Ou seja, então, esse Estado ele não é algo estático, né, como outros pensadores até poderiam vir a entender. E o Marx também diz que, como o estudo é um jogo de poderes, tá, ele acredita que em determinados momentos, por exemplo, a classe dominante, a burguesia, que passou a governar e gerir esse Estado a partir das revoluções burguesas, em determinados momentos, a burguesia teria abrido mão da luta de classes, cedendo alguns espaços, né, para, por exemplo, a classe dos proletários, a fim de evitar o conflito de classes. Portanto, né, mais uma vez, essa ideia de que há sempre um movimento e que, por vezes, até mesmo o conflito de classes pode ser evitado cedendo e abrindo espaço para as classes mais desfavorecidas. O outro pensador, que é o mais recente, é o Max Weber. Max Weber, tido como um dos maiores sociólogos e pensadores, né, daí do século XX, e o 19 e 20, né, o Weber nasce ali nos anos 60 do século XIX, morre em 1920, quando você está fazendo centenário da morte do Max Weber. Tá? O Max Weber tem toda uma compreensão em relação à questão da dominação no pensamento dele. Tanto é que ele desenvolve a teoria dos 3 tipos de dominação. Tá? Então, para o Weber, ele compreende o Estado como um jogo de forças de homens sobre homens. Ou seja, para ele, né, então, esse Estado seria essa relação em que uma comunidade humana dentro de um território, né, teria o monopólio da força física e também, ao mesmo tempo, da força jurídica. O Weber, é importante falar isso, né, que o Weber ele vê o Estado, a Alemanha, o Estado Nacional da Alemanha surgir basicamente, né, na casa dele, porque o pai dele foi um dos caras que escreveu a Constituição da Alemanha. Um dos caras que participou da escrita da Constituição da Alemanha. Portanto, essa compreensão mais ampla que o Weber tem de Estado, de política, é muito da vivência que o Weber teve. Tá bem? Então, dentro das teorias que o Weber desenvolve, desse tipo de dominação, vai falar, né, da teoria da dominação tradicional, onde as pessoas aprendem, né, a respeitar e obedecer por uma questão de costume, a carismática, em que envolve, por exemplo, políticos, líderes religiosos, e que se atribui a determinadas pessoas uma espécie de, né, entre aspas, assim, né, poderes, né, ou seja, então também é uma forma de se dominar, e a dominação racional legal que é a que prevalece dentro do Estado moderno, né? Principalmente desse Estado que o Weber está analisando, esse Estado que está surgindo do século XX, que é a dominação, um tipo de dominação que está fundamentado num conjunto de leis e normas, né, que são estabelecidos previamente e obedecidos por todos. Por exemplo, a burocracia. Né? Ou seja, é um tipo de dominação que o agente do Estado exerce sobre toda a sociedade. Então, essa questão, né, porque o agente representa o Estado. E a burocracia, né, que é tão presente, ela é necessária para a manutenção e para a sobrevivência do próprio Estado. Sem burocracia não há existência do Estado. Mas essa burocratização é também uma forma de dominar as pessoas. É uma forma de se manifestar o poder que o Estado tem sobre elas. O Weber vai fazer uma definição muito mais ampla, né, que a definição anterior do Marx e também do Durkheim. Por quê? Até vou ler aqui, porque essa definição é muito interessante. Né? Weber descreve o Estado em sua forma contemporânea, baseando no tipo de dominação racional legal, tá? E composto de um conjunto de leis que se manifesta na força militar e numa administração racional. Esse Estado, além de controlar os aparatos militares e realizar a defesa nacional,
e a coerção interna, controlaria também as economias, as finanças públicas de um país, além de um conjunto de instituições educacionais, culturais e de serviço. Portanto, Weber define o Estado moderno. Tá? Então, com essas definições, com essas leituras, com esses textos e esse material que nós estamos produzindo aqui, eu espero que vocês tenham, né, ampliado um pouco esse conhecimento de vocês em relação às teorias políticas, filosóficas e sociológicas que aqui se entrelaçam de uma maneira que nós não conseguimos definir muito bem, tá? O que é um e o que é outro, portanto, precisa serem vistas juntas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E se vocês gostaram, dá um like, curte, compartilha, porque isso ajuda na propagação do conhecimento, tá bem? Muito obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau.